Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Continuando então nosso especial que começou no Dia Nacional dos Homens e terminará no Dia Internacional dos Homens, hoje nós falaremos como o caminho masculino é um caminho pela trilha da insanidade. A Trilha da Insanidade é o título do capítulo 8 do livro The Myth of the Male Power, escrito pelo psicólogo estadunidense Warren Farrell. Então, para quem não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que assista, o link está aparecendo no canto superior desse vídeo. Então, para começar a falar o que é a Trilha da Insanidade, eu vou ler um trecho do livro. Quando a morte de uma jovem no hospital de Nova York foi atribuída a erros cometidos por médicos exaustos, um comitê foi criado para determinar se as longas horas de trabalho estavam prejudicando os pacientes. O resultado, depois que uma mulher morreu, Nova York tornou-se o primeiro estado nos Estados Unidos a limitar a jornada de trabalho médica. Turnos com não mais que 24 horas, nem mais que 80 horas semanais. Em dois compridos artigos do The New York Times sobre o trabalho do comitê, não havia uma única menção de como as longas jornadas dos médicos prejudicaram suas vidas, seus casamentos, privaram-lhes de tempo com os filhos ou os escravizaram. Então, esse capítulo enfoca em como o trabalho ele não é um direito para os homens, e sim um fardo, um peso, um dever. E para entender por que o trabalho ele tem essa diferença entre homens e mulheres, a gente tem que entender basicamente a diferença no casamento entre homens e mulheres. Então, as mulheres elas normalmente casam-se com homens da mesma classe social ou de uma classe mais alta. Isso é refletido na língua inglesa pelo modal verb marry up. Marry seria simplesmente casar e up é para cima. Então, casar para cima é uma expressão usada para se referir a alguém que está subindo de classe social através do casamento. Então, geralmente esse verbo é usado apenas para mulheres. É muito raro vocês verem esse verbo sendo usado com homens. E os homens normalmente casam-se com mulheres da mesma classe social ou de uma classe mais baixa. Os homens eles se casariam para baixo, seriam married down, embora esse verbo até onde eu saiba ele não existe oficialmente. Até porque quando você casa com alguém de uma classe mais baixa, você geralmente não desce de classe social de fato, você mantém a sua, porque a sua renda acaba puxando a outra pessoa para cima e não o contrário. Mas essa diferença é importante porque se vocês se lembrarem da diferença salarial, pode até ser verdade que homens ganham um pouco mais do que as mulheres em geral, mas as mulheres gastam mais. Isso quer dizer que as mulheres elas acabam gastando o dinheiro dos maridos, então os maridos precisam sustentar as suas esposas, mesmo numa sociedade que prega a igualdade e a equidade, que ambos os sexos devem sustentar o casal em si. E então, já que o homem ele precisa sustentar a mulher total ou parcialmente, o trabalho ele não é bem um direito como se prega atualmente. Então, só lembrando, o trabalho vem de uma expressão, vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura, para reforçar então a ideia de que o trabalho não é prazeroso, o trabalho é algo torturante, é algo sofrível. Nós temos a passagem do Gênesis, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, o trabalho foi um castigo imposto ao homem por ter comido o fruto proibido. David Gilmour, um antropólogo, ele escreve no livro Manhood in the Making que existe um ditado na região de Andaluzia, que é uma região da Espanha, no qual os homens dizem trabalhar porque se obriga, porque eles são obrigados e não por prazer. Se eles tivessem a opção de viver sem nunca trabalhar, eles escolheriam essa opção com certeza. E no livro Knights Without Armor, Cavaleiros Sem Armadura, o psicólogo Aaron Kipnis ele apresenta alguns relatos de homens, de como os homens enxergam suas vidas, e um desses homens menciona que ele teve seu casamento destruído por conta do trabalho e de uma psicóloga incompetente, que quando ele e a esposa foram fazer terapia de casal, a psicóloga ou psicólogo, ele não especifica qual sexo, se eu não me engano, dizia que esse homem precisava ser mais atencioso e empático com as necessidades de sua esposa, mas ele tinha dois trabalhos, ele ia sair para trabalhar de madrugada, só voltava tarde da noite super cansado,
E após ele finalmente se divorciar, ele largou um dos trabalhos e ele percebeu que todo o mau humor, toda a frustração que ele sentia, na verdade era decorrente do cansaço dos trabalhos, e que se ele tivesse largado um dos trabalhos, ele talvez não estivesse tão irritado e frustrado com sua esposa do seu casamento o tempo todo. Ele provavelmente talvez conseguiria salvar seu casamento, mas agora já era tarde e aí ele lamenta porque ninguém nunca me disse que eu poderia salvar meu casamento simplesmente trabalhando menos. Além disso, o Farrell ainda apresenta algumas estatísticas, como ser advogado aumenta as chances de alcoolismo grave, problemas relacionados ao uso abusivo de álcool, né? Médicos, homens em geral, têm família, mas não a têm, ou seja, eles ficam tanto tempo fazendo plantão, estendendo seus horários de trabalho, suas jornadas de trabalho, que eles acabam não tendo a oportunidade de passar o tempo com a família. Eles trabalham em fim de semana, feriado, plantão noturno, madrugada. E aí é como se eles na prática não tivessem, porque eles quase nunca vêm. Isso acaba acarretando em problemas de saúde. E aqui eu enfatizo o homens porque as mulheres, em geral, depois de fazer medicina, elas acabam escolhendo áreas e especializações no qual elas conseguem uma maior flexibilidade de horário, elas conseguem conciliar a vida profissional e a familiar. E tudo isso acaba sendo um reflexo do treinamento social dos homens, de que eles precisam estar dispostos a se sacrificar pelos outros, pela família, pelo país. E isso é possível se você não valoriza a sua própria saúde, o seu próprio bem-estar. Se você valorizasse, você não escolheria um trabalho em que você tem que fazer plantões com mais de 24 horas seguidas. Você não escolheria um trabalho no qual você deixa de ver sua família para poder é, conseguir mais dinheiro. Então, o trabalho para o homem acaba sendo uma espécie de trilha para a insanidade. Você trabalha tanto que você acaba enlouquecendo, você acaba destruindo a própria saúde, as próprias relações familiares. O Farrell menciona os executivos japoneses que acabam morrendo no próprio local de trabalho por exaustão mesmo, por uma espécie de burnout. Se vocês acham que estou exagerando, tem o livro Feito Homem, da jornalista Nora Vincent, essa mulher aqui, que passou mais de um ano fingindo ser um homem, o Ned. Eu queria fazer um vídeo sobre esse livro, mas acabei nunca fazendo, mas não tem problema, porque o canal Tragicômico fez, então quem ainda não viu pode acessar no canto superior desse vídeo aqui. E como o Farrell sempre diz, a estrada para o sucesso tem um custo alto. Os homens eles podem ter privilégios, mas esse privilégio acaba tendo um custo. Ele não vem de graça, não é todo homem que o tem. E o Farrell ele vai dizer que o trabalho é uma espécie de maquiagem masculina, assim como as mulheres usam maquiagem para parecerem mais bonitas do que elas realmente são. Os homens eles usam o trabalho para tentar ser mais atraentes, porque as mulheres, tudo bem que algumas mulheres elas aceitam é, casar com homens que ganham menos, que aceitam sustentar os homens, mas as mulheres são raras. Em geral, as mulheres buscam um parceiro que ganhe mais do que elas, que esteja disposto a sustentá-las. Então, o homem usa o trabalho para tentar parecer mais atraente. E isso acaba sendo uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que o ajuda a ter status dentro da sociedade, o ajuda a ter mais sucesso nos encontros amorosos, acaba sendo ruim para uma vida familiar saudável, acaba sendo ruim para a própria saúde do homem. E se nós quisermos equidade verdadeira, então nós devemos incentivar as mulheres a ficarem com homens que ganham menos do que elas. Nós devemos incentivar os homens a exigir, a cobrar que num encontro pergunte para a mulher se ela aceitaria sustentá-lo, caso fosse necessário. E até mesmo não mencionar a profissão. Então, feministas gostam de falar que as mulheres são sexualmente objetificadas, que os homens gostam das mulheres pelas aparências e pelo que elas são. E se nós invertêssemos o papel? E se os homens não mencionassem a sua profissão, dissessem para as mulheres: você tem que gostar pelo que eu sou, não pelo dinheiro que eu tenho ou pelo meu sucesso profissional? O que será que aconteceria? Será que
as mulheres elas aceitariam ficar com esses homens? Será que esses homens eles seriam mais felizes? Será que o feminismo apoiaria esse movimento, essa ampliação de consciência, por assim dizer? Eu imagino que a maioria de vocês saiba qual é a resposta e ela não parece ser muito otimista. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like, compartilhe com os amigos. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se no canal para ser notificado quando sair vídeo novo e me ajude a mantê-lo fazendo uma doação no link na descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.